Dirceu, ele tá focando muito nessa coisa, cara, que a gente trabalha muito pouco aqui, tá? O MBL faz muito pouco isso, quase nada a gente faz. A missão também agora, a gente vai ter mais condições de fazer esse tipo de coisa, mas são as alianças partidárias, né? Independente da qualidade dessas alianças, o que está se tratando aqui, você vê, ele não tá tratando nem de questões midiáticas, né? Nem de questões ideológicas, nada. Ele tá tratando de apoio de lideranças partidárias que são aquele negócio assim, completamente amorfo, né? O cara vai pra onde? Então ele contar essa vantagem, não, fechei um terço de um não sei o que lá, e parará, e piriri, mostra como no final das contas, cara, o Brasil é isso, tá? É um bolo de partidos do centrão, negociando cargo, emenda e apoio, e você achando que o Brasil tá dividido entre direita e esquerda, tá? Mas volta lá, vamos ver o finalzinho. Porque, meu, que entrevista insossa dele, né? Tá difícil aí, meu? Você não falava isso pro Junito ontem, quando ele tava devagar? Porque ele não tava devagar, não. Tava sim. Ele tava devagar? Sim. Aperta cut aqui pra nós. A nossa posição é uma posição... Nós partimos de uma base que tende a nos dar a vitória. Agora, a eleição depende da situação internacional, da influência que vai ter a guerra no debate, o debate de segurança pública e o debate sobre o país. O que a direita propõe para o Brasil? Porque nós temos uma proposta para o país. Eles têm uma proposta para o país, ou eles vão desvincular o salário mínimo da Previdência, tirar os pisos de saúde e educação, privatizar a Petrobras. Olha o que nós estamos pagando agora por ter desmontado a Petrobras. Importamos óleo diesel sem necessidade, importamos gasolina sem necessidade, o Brasil pode produzir. Não podíamos estar produzindo a metade ou mais dos fertilizantes, desmontaram todo o setor de fertilizantes. Estamos à mercê da especulação. Pausa. Essa entrevista tá, meu, sem graça pra caramba. Ele não tá falando nada com nada. A única informação relevante aí, né, é que o Alckmin vai ser vice de novo, né? Eu nem sei se isso é novidade, eu nem sei se isso está batido o martelo ou não, mas enfim, né? Próxima. Vamos de Daniela Lima, é isso? O que ela falou? Vamos lá. Dito isso, o senhor vai pro PT? Dani, o nosso grupo está fazendo uma discussão política séria, estratégica sobre os rumos que nós vamos tomar. Essa discussão deve se concluir nesse momento, nas próximas semanas. Nós não acreditamos numa esquerda que pregue só para convertido, numa esquerda que não busque disputar maiorias na sociedade, não põe o pé no barro. Esse não é o modelo de esquerda que a gente defende. Agora, ao mesmo tempo, nós entendemos a importância que tem o PSOL. Né? O PSOL é um partido que carrega pautas importantes para a esquerda brasileira. E pense, uma saída do nosso grupo agora praticamente inviabilizaria a existência institucional do PSOL. Né? Porque nossa, pausa aqui. Com essas lideranças todas... Pausa aqui. Cara, ó, você que é do PSOL, né, vai se acostumando aí, tá? Não, porque aqui... Vamos lá. Metade do tempo ele falou, não, porque, velho... A gente quer dialogar, a gente quer furar bolha, a gente quer disputar maiorias, né? A gente não quer ficar de fora disso, não é isso que a gente defende. Já criticando o pessoal indiretamente. Dizendo que o pessoal é muito identitário. E depois ele ainda se coloca... Porque é o seguinte, meu. A saída do nosso grupo, ele tá falando de si próprio. Praticamente inviabilizaria o pessoal. Então, tipo assim, ó... Eu sou o cara, entendeu? E eu quero disputar a maioria, o pessoal é muito identitário, mas eu sei que se eu sair eu mato vocês, né? Então, talvez eu dê uma migalha de atenção pra vocês. Toma aí, ó, você psolista que acha que é tudo ali, ó. Não, tá todo mundo meio ideológico aqui, tá assim, viu? Tá assim, vai lá. Que eu te mencionei, saindo, a dificuldade do partido de ultrapassar a cláusula de barreira se tornaria ainda maior como uma improbabilidade, uma inviabilidade. Então nós estamos ponderando tudo isso no debate interno. As nossas diferenças, né, o erro que do nosso ponto de vista a maioria do diretório do PSOL tomou e a nossa responsabilidade com o futuro da esquerda brasileira. Existe uma data fatal que é o 4 de abril, né? Para você disputar a eleição, você tem que mudar de partido até 4 de abril. O senhor acha que essa decisão sai até o dia 4 de abril? Essa decisão sairá antes do dia 4 de abril, qualquer que seja ela, nós estamos acumulando, mesmo que seja uma decisão de agora e seguir o debate, como seja, mas essa decisão será tomada nas próximas semanas pelo nosso grupo político. Eu acho que ele vai PT, tá? É um partido maior, tem mais fundo partidário, tem mais fundo eleitoral, tem mais tempo de TV, tem mais, como o próprio Zé Dirceu falou anteriormente, tem mais coalizões com um monte de partidos do Centrão, que dependeram, inclusive, historicamente, né? Durante os últimos, 30 anos de emendas, né, de governo ligado ao PT,
né? Então, é isso. Vamos lá? Vamos falar de Vorcaros? Põe na tela. Haddad. Oro por delação de Vorcaros ser feita de forma mais qualificada com indícios. Haddad também declarou que as fraudes do Banco Master começaram durante a gestão do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Cara, que coisa desonesta, né, velho? Ficar querendo empurrar, né, pra tal da direita o escândalo do Banco Master. Não, é o seguinte, cara, o escândalo do Banco Master começou na Bahia, sob a gestão das esquerdas. A verdade é essa. O escândalo do INSS tem o DNA do PT. Literalmente falando, tá? Nós estamos falando do irmão do Lula, o irmão do Lula, que era presente numa associação que também fazia descontos indevidos. O careca do INSS intimamente ligado ao Lulinha e aquela... como é o nome dela? Scheffer, esqueci o nome daquela mulher, né? Desce um pouquinho. Ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que espera eventual decisão primária. Ora, para acontecer, seja acompanhado de indícios que corroboram a narrativa, que não seja uma coisa leviana contra inimigos. Desce aí. Tá preparando terreno já, Haddad? Haddad também declarou que as fraudes do Banco Master começaram na gestão do Campos Neto. O mesmo número de decisões beneficiaram a entidade de Vorcaro. Desce aí. Temos de jogar luz nesse pecado original, não que os outros pecados sejam de menor importância, mas todos foram derivados desse, tudo começou ali. O ministro disse também que os envolvidos do escândalo bilionário cometeram um grave delito contra a economia popular. Também afirmou que fica chateado por ver que o governo federal, a imprensa e a opinião pública não conseguem fazer um recorte para, segundo o pré-candidato, que as fraudes iniciaram antes do governo do presidente Lula. Haddad deixou o Ministério da Fazenda, tal. Beleza, né? Próximo. Dá like na live aí, meu povo. Os caras estão falando assim, literalmente o DNA, Arthur, não fode, mano. Sim, né? Não sei se você sabe, o PT é formado pelo Lula. E o irmão do Lula... Lulinha? Viajou com o careca do o irmão INSS. do Lula é o cara que do INSS. É o irmão do Lula, o presidente do sindicato, né? Tem o Lulinha, no caso do também. Então é literalmente o DNA. Sim, é o mesmo DNA. Vai lá. Valadão desabafa após Lagoinha fechar a igreja do cunhado de Vorcaro. Pastor diz ter confiado em pessoas sem saber a verdade. Nega ligação com o Banco Master e pede perdão às queridas ovelhas. As queridas ovelhas. Deixa eu falar uma coisa, cara. Eu tenho um mini-doc sobre, né, o caso do Banco Master, né? Desculpa, o caso da Lagoinha. Que o lance é o seguinte, velho. O que acontece? A Lagoinha, você sabe que foi criado pelo pai do André Valadão, né? E o pai do André Valadão, ele ficou muito grande em Minas Gerais. Muito grande. O pai do André Valadão, escutem só, o pai do André Valadão recebeu dinheiro da família Vorcaro lá atrás, inclusive para comprar uma televisão, né? Inclusive para comprar uma televisão. E aí, olha isso. Olha isso. Acabou de acontecer não. As ligações, elas ficam ainda mais íntimas quando, por exemplo, o Daniel Vorcaro, o próprio Daniel, ele quita a BMW da irmã do André Valadão, filha do Márcio Valadão, pai deles. Ele quitou. Não só isso, o André Valadão tem um filho, ou uma filha, um filho, que dançou com... Eu não lembro agora quem tem filho e quem tem filha. Mas o filho do André Valadão, ou a filha, dançou com o filho / filha do Daniel Vorcaro na festa de 15 anos, que foi aquela festa de 20 milhões de reais. Tá? E aí eu quero que você entenda o seguinte. Quando o Márcio Valadão, pai do André Valadão, começou a deixar o comando da igreja para os filhos, houve uma briga. Tinham 3 irmãos. Né? A irmã mais velha, que aparentemente é a mais sensata, e os 2, né, que eu acho que é o André Valadão do meio, uma irmã mais nova, eu não vou lembrar agora de cabeça, e eles começaram a disputar, né, o comando. E o André Valadão, por que ele se destacou? Porque ele foi o mais midiático. Ele falou, eu vou explodir isso aqui mediaticamente, e ele explodiu, inclusive, através da televisão, né, conseguida através do dinheiro da família Vorcaro.
E o que acontece? A igreja de Minas, a sede de Minas, que o Fabiano Zettel tomava conta, era a mais valiosa. Entendeu? Imagina que você tem uma empresa, a sua empresa tem, sei lá, 20 filiais. Aí você tem aquela filial que é a melhor de todas. Essa daí era do Fabiano Zettel. Então não dá pra você dizer... Ah, pô, um braço da minha igreja... Não. Você tá falando assim, o centro da parada, a mais lucrativa, a mais pirocuda de todas, tá? Estava no centro desse envolvimento. Tanto que, né, a gente viu semana passada que foram transferidos valores milionários para a igreja. Entendeu? É isso. Põe na tela aí, deixa eu ver o André Valadão falando disso. Cut. Nos últimos dias, o meu nome, o nome da nossa igreja, tem sido envolvido num escândalo sem precedente na história. Tá lendo, lindo? Você tá lendo? Não tá olhando pra tela, tá olhando pro teleprompter, ô, mano. Ô, fala do fundo do seu coraçãozinho, fala. Vai lá. Do nosso país. É muito triste saber que famílias que, de certa forma, eram membros da nossa igreja, já se envolveram na vida da nossa igreja, fazem parte dessa situação tão difícil. Mas a razão que eu estou aqui é para te dizer que nós, em Lagoinha, não temos qualquer vínculo com esse escândalo que tem acontecido. Pausa aqui. Faz o seguinte, então, Valadão. Responde as 4 perguntas que fizemos. A primeira é... Por que teu filho dançou com a filha do Vorcara? A segunda é, por que tua irmã teve uma BMW paga pelo Vorcara? Terceiro, por que o teu pai recebeu dinheiro da família Vorcara para comprar uma televisão? E 4, aliás eram 6 perguntas, né? Eu esqueci as outras 2. E 4, como é que o Fabiano Zettel, né? Com essas transferências de dezenas de milhões de reais, tá? Como é que vocês nunca olharam para isso? Não, as igrejas são autônomas, a gente não olha, vocês não olham. Tem transferências ali. Cara, eu não lembro os valores agora, né, Ana? Você lembra? Era um negócio gigantesco. Era tipo 16 milhões de reais. Vocês não olham? Ah, não, a gente não. Eles estão faturando aí 16 milhões de reais. Vai lá. Deixar claro para você nesse dia, e fiz questão de gravar esse vídeo, para te dizer que eu, seu pastor André Valadão, não tem qualquer vínculo em nenhuma transação ou realidades que têm sido ditas pela mídia e a grande mídia aí na internet e pela televisão. Mídia e pela grande mídia. Eu quero declarar para você nesse dia que cada vez mais eu busco caminhar debaixo do nosso conselho na Lagoinha Global, no conselho junto com os regionais em todo o mundo e semanalmente, como foi feito essa semana, me comunicar com o seu pastor. Cara, na mídia e na grande mídia, semanalmente, como nessa semana, caramba, velho. Né? Vai lá. É interessante que esse ano é um ano eleitoral. É um ano muito difícil. É um ano onde existe claramente também um movimento, onde pessoas que não têm os valores cristãos nos quais nós carregamos querem destruir a imagem da liderança, tentar difamar e tentar tirar a autoridade da igreja naquilo que ela vive. Dentro dos acontecimentos, tivemos uma situação bem grave a respeito de uma das nossas igrejas, das quase 600 igrejas, mas uma delas em específico, que foi a Lagoinha no Belvedere. Quero declarar para você que tanto eu quanto a Lagoinha Global não temos qualquer transação ou vínculo com aquilo que tem sido investigado a respeito dos acontecimentos na Lagoinha. Isso é mentira pura. Acabou de sair, cara. Como assim vocês não têm... Acabou de sair. Acabou de sair. A transação foi feita. Você não pode falar que você não foi... Cara, você tem transação recorrente de milhões de reais. Não temos qualquer transação. Acabou de sair a notícia, velho. Não dá pra você falar que você não recebeu esse dinheiro. Vocês receberam esse dinheiro.